Vamos para a nossa atividade número 13 de ciências. Os seres vivos se relacionam. Ao analisarmos o modo de vida de cada ser vivo obter alimento, atividade número 13 de ciências. Vamos lá, está aqui no meio da folha. Os seres vivos se relacionam. Ao analisarmos o modo de vida de cada ser vivo obter alimento, podemos estabelecer algumas relações entre elas, ou seja, a gente pode ver o que tem de semelhante, o que tem de diferente, e a gente pode estabelecer algumas regrinhas aqui. Ó, observe a imagem a seguir. Então, nós temos aqui a capivara e uma onça. E nós temos aqui vegetação, certo? Então, vamos lá. B. Do que a capivara se alimenta? Olhando aqui, ó, o que a capivara tá... O que vocês acham que a capivara tá comendo aqui? Vocês estão vendo alguma coisa assim que ela tá... O quê? Ela tá comendo a vegetação, porque a capivara é herbívoro. Na imagem, a gente pode ver uma onça. O que a onça está fazendo? Em quem que a onça está de olho? Olha em quem que a onça está de olho. A D. Como as plantas crescem nas margens do rio, como as plantas que crescem na margem do rio conseguem energia para viver. Isso daqui a gente já estudou. Ó, daí energia, como é que chamava isso? Ó, a gente já estudou isso. Através da fotossíntese. E eu vou deixar um vídeo aqui para vocês lembrarem, tá bom? Então, vamos lembrando aí. Então, como que ela consegue? Aí. A onça depende das plantas próximas do rio, mesmo que não se alimente dela. Você concorda dessa afirmação? Por quê? O que acontece? A onça, ela não vai comer, ela não come a planta. Porém, quem que come a planta? Outros animais. Se outros animais comem a planta e ela come os outros animais, se não tivesse plantas lá, ia ter animais? Será? Vamos lá ver. Então, explica aqui. Os seres vivos estabelecem vários tipos de relação entre si. As relações alimentares são um exemplo. O alimento fornece energia para os seres vivos para que cresçam e se desenvolvam. Produzir, consumir e decompor são 3 processos relacionados à obtenção de alimentos. Os seres produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. Plantas, algas e algumas bactérias produzem o próprio alimento através da fotossíntese, que a gente já estudou, e tem um vídeo aí para vocês lembrarem. Alguns seres vivos, como os animais, não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres, por isso são chamados de
consumidores. Animais que comem exclusivamente plantas são chamados de herbívoros, e os herbívoros podem ser o alimento de outros animais, os carnívoros, que comem carne. Herbívoro só come planta, carnívoro come carne. Esses, por sua vez, podem servir de alimento para os carnívoros. Então, o que acontece? Os herbívoros comem as plantas produzem o próprio alimento, né? Os herbívoros comem, os carnívoros comem os herbívoros, outros carnívoros comem os carnívoros e assim por diante. As bactérias e fungos são chamados de seres decompositores. Eles usam os restos de organismos como alimento e transformam em sais minerais e outras substâncias. Muitos decompositores são micro-organismos. Então, o que nós temos aqui? Ó? Uma relação alimentar. Então, nós temos as plantas, que são os produtores, as borboletas, que pegam a planta, ó. Então, comem a planta. Elas já são consumidores também, primários, ó. Por que primários? Porque são os primeiros a comer a planta. O sapo come a borboleta. Então, ele é um consumidor secundário. Por quê? Ó, esse é o primário, esse é o secundário. Daí, o que aconteceu? A cobra come o sapo. Então, ele é um consumidor terciário. E daí, o que acontece? Os fungos e bactérias comem a cobra. Então, elas são decompositores. Então, uma relação alimentar depende produtor, consumidor e decompositor. Então, sempre vai ter isso. Ah, mas sempre vai ter 3 tipos de consumidores? Não. Às vezes só tem consumidor primário, às vezes tem primário e secundário, às vezes tem secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Depende da relação alimentar, tá? G. Complete as frases com o nome do ser vivo que encaixa nas características citadas. A. O quê? Realiza fotossíntese e é um ser produtor. Quem que realiza a fotossíntese? São os animais, a planta, os vírus, as bactérias, quem? Quem que produz? Facinho essa, hein? Tá lá na teia lá, relação alimentar. O sapo come a... Quem que o sapo come? E é alimento da... E quem come o sapo? Olha lá na página anterior. Ao que? É um consumidor herbívoro que come a planta. Quem que come a planta ali? O nome do animalzinho que tá ali na página anterior. Quem? E são os decompositores. Quem são os decompositores? Olha lá na relação alimentar da página anterior e vê quem são os decompositores. São 2. A imagem a seguir representa um processo importante realizado pelas plantas para a obtenção de substâncias nutritivas. Então, o que é? Ó? Tem a planta retira sais minerais e água do solo, retira o gás carbônico da atmosfera, pega energia solar e produz oxigênio. Então, isso daqui, o que é? É a fotossíntese, ó. Fotossíntese. Tá lá no vídeo. O que o vegetal recebe do ambiente? O que ele pega do ambiente? Não o que ele puxa do solo, mas o que ele pega do ambiente? Ó o desenho aqui. O que ele pega do ambiente? Ele pega 2 coisas. E o que o vegetal libera? O que ele produz para o ambiente? Você concorda com a afirmação? A imagem mostra como um vegetal produz seu próprio alimento? Isso daqui é a imagem do vegetal produzindo o próprio alimento? Sim ou não? E essa é a nossa atividade número 13.